trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo História. O episódio que está saindo atrasado, peço desculpa, pois por algumas questões do final de semana eu não consegui gravar, mas isso não vai tornar esse episódio menos interessante e menos educativo. Um episódio especial no qual nós vamos falar sobre o dia 15 de novembro, sobre a proclamação da República no Brasil. O episódio no qual eu abordarei a questão da escravidão, a questão política e a questão dos militares na crise do regime monárquico e, por fim, obviamente, a proclamação da República por Deodoro da Fonseca em 1889. Mas vamos então entender um pouco mais sobre esse episódio que faz 134 anos nessa quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O primeiro ponto sobre o qual eu vou falar é a questão da escravidão. E por que a escravidão, os escravizados e os escravizadores são tão importantes? O Brasil, colônia, Reino Unido e Império, constantemente utilizou da mão de obra negra africana escravizada como mão de obra predominante na agricultura. Pode colocar que foi justamente a mão de obra escravizada que permitiu o desenvolvimento econômico inicial do Brasil. E por que isso é importante citar? O Brasil Império não era politicamente fácil de ser entendido e administrado. Eu vou explicar um pouco mais disso para frente. E os grandes apoiadores do regime monárquico eram justamente os grandes senhores de terra, aqueles que utilizavam mão de obra de escravizados para produzir nos seus latifúndios, nas suas grandes propriedades, voltadas principalmente para a exportação. Sendo assim, atacar a escravidão no Brasil seria atacar esses senhores de terra. E o governo fazer isso permitiria ou levaria a uma contestação desses senhores ao governo, levaria a perda de apoio. Mas, ao mesmo tempo, o século XIX foi marcado por um movimento de abolição por todo o mundo. O Brasil, inclusive, foi o último país da América a abolir a escravidão. Os Estados Unidos aboliram décadas antes. Os outros países latino-americanos também. Mas o Brasil permaneceu com a escravidão como base de sua política. Ao mesmo tempo, falando sobre a questão internacional, nós temos o Reino Unido, que pressionava o Brasil para abolir a escravidão. Não por boa vontade, não porque eles eram contrários à escravidão. De fato, muitos britânicos eram. Mas o interesse britânico em si era abolir a escravidão porque escravo não consome, escravo não tem dinheiro. E em um país grande como o nosso, populoso como o nosso, quanto mais pessoas livres, assalariadas trabalhando, mais as pessoas poderiam comprar, principalmente os produtos britânicos. Não é à toa que durante o século XIX, o Reino Unido aprovou uma lei no país que permitia que qualquer navio no Atlântico carregando escravos pudesse ser apreendido pela Marinha Britânica, demonstrando o quão determinados eles estavam a combater o tráfico e a escravidão. A pressão cresceu muito e em 1850 surge a Lei para Inglês Ver, assim chamada porque foi uma forma do Brasil não abolir a escravidão, mas também ceder um pouco às pressões britânicas.
Essa lei determinou o fim do tráfico negreiro no Brasil. Pelo menos o fim do tráfico negreiro legal no Brasil. A grande controvérsia veio, porém, em 1871, com a chamada Lei do Ventre Livre, que determinou que filhos e filhas de escravas nascidos e nascidas após essa lei entrar em vigor seriam livres. Ficariam aos cuidados do senhor até 18 anos e depois seriam ou entregues ao Estado em troca de indenização ou trabalhariam como pessoas livres até os 21 anos. Na prática, o senhor perdeu escravo, mas ganhou uma mão de obra gratuita, que era os filhos de escravos, ou indenização. Mesmo assim, a elite escravocrata considerou uma lei ruim. Por quê? Como Boris Fausto coloca em seu livro, quando o senhor de escravo dava alforria, dava liberdade ao escravizado ou escravizada, este ou esta tinha um certo respeito por esse senhor que o deu a liberdade. E no momento que o Estado interferia nessa situação, esse respeito mudava, fazendo com que a elite escravocrata perdesse força. E essa lei foi aprovada, mas com grande oposição dos deputados do Sudeste, a região com maior concentração de senhores escravos e escravizados. Inclusive, vários estados já tinham ações de mudança da mão de obra escravizada para a mão de obra livre. Inclusive, o Ceará aboliu a escravidão anos antes do Brasil abolir. Na década de 1880, associações e jornais contra a escravidão ganharam força e número. A luta contra a escravidão ganhou muita força. Uma luta apoiada, inclusive, por parlamentares como o famoso Joaquim Nabuco. Aqueles que me escutam, que fizeram ensino médio mais recentemente, devem se lembrar do medo da haitianização. O Haiti, colônia francesa, ex-colônia francesa, para ser mais exato, ficou independente por meio de uma revolta escrava, quando os negros africanos escravizados e negros haitianos escravizados se revoltaram, mataram seus senhores e proclamaram sua independência. E essa questão assombrava o Brasil. A elite brasileira temia uma revolta escrava, uma revolta de escravizados que pudesse romper definitivamente com a forma que o Brasil se organizava. Inclusive, os escravizados aumentaram suas fugas entre 85 e 88, muito influenciados, inclusive, por libertos e abolicionistas que iam nas grandes propriedades incentivando esse movimento de fuga. Em 1885, foi criada a Lei dos Sexagenários, ou a Lei Saraiva. Essa lei determinou que quando um escravo ou escrava fizesse 60 anos, este seria liberto. Sabe o que é interessante? A expectativa de vida de um escravo ou de uma escrava no Brasil é de 30 anos. Quantos escravizados e escravizadas chegaram a 60? Uma minoria. Mais uma lei que, na prática, não mudou muita coisa. A grande mudança veria em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, que ocupava o trono ausente de seu pai, sancionou a Lei Áurea, levando ao fim definitivo da escravidão. Sancionou a lei aprovada pelo Congresso, mas eu devo destacar que a abolição foi muito mais resultado das lutas políticas de libertos, fugitivos e abolicionistas do que uma medida só da princesa do Brasil, como muitas pessoas colocam nos dias de hoje. Rainha Isabel sancionou a lei, mas nós não podemos e nem devemos esquecer a luta dos ex-escravos, ex-escravas, do povo em si que lutou pelo fim desse regime escravista. Entre outras mil vezes que o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol responde, pátria amada, Brasil. O segundo ponto que eu tenho que colocar é a questão política. O Brasil Império, desde a sua formação, era um país marcado por exclusão política. Dom Pedro II fez uma coisa interessante.
ele conquistou o apoio e a estabilidade nacional por meio de uma alternância no poder entre conservadores e liberais. Dom Pedro controlava isso, mas, ao mesmo tempo, permitiu que os conservadores ficassem mais tempo e mais frequente como líderes do governo ao seu lado. E é curioso, inclusive, que a maior parte das medidas anti-escravidão foram feitas justamente durante governos conservadores. Mas, ao mesmo tempo, os liberais e os republicanos, que surgem também durante o fim do segundo reinado, o fim do reinado de Dom Pedro II, percebiam que o Brasil precisava de mudanças muito mais profundas além do fim da escravidão e mudanças que não aconteceriam na monarquia. O Brasil tinha eleições, porém, desde 1842, a fiscalização dos pleitos eram feitas por delegados indicados pelo regime, levando a eleições sendo marcadas por fraudes, compra de votos e até mesmo violência física para garantir a vitória do partido que estivesse ao lado do monarca. A questão eleitoral foi modificada em 1888. Porém, os analfabetos continuaram excluídos da votação. Aqueles que sabiam ler e escrever tinham que comprovar renda para votar. A lei mudou. Nosso sistema eleitoral continuou excludente e elitista. Francisco Cunha, um deputado da época, chegou a afirmar que eleição livre e monarquia não poderiam existir no Brasil de Dom Pedro II. A sensação era de que o país não conseguiria se reformar, se reinventar, enquanto fosse a monarquia. A crise política se intensificava, principalmente com o surgimento e fortalecimento de movimentos republicanos no país. Os republicanos, pelo Partido Republicano Paulista, ganhavam força, ganhavam voz nos jornais, nas revistas e atacavam constantemente Dom Pedro II. Atacavam pelas fraudes eleitorais, pela corrupção e atacavam até mesmo pela demora em abolir a escravidão. Entre 1850 e 1878, nós temos 38 anos nos quais, de acordo com esses republicanos, Dom Pedro II nada fez para abolir a escravidão. Então fica claro, o governo do Pedro II perdeu o apoio das elites agrárias por meio da gradual abolição da escravidão, ao mesmo tempo que perdia apoio político pelas medidas ou pela ausência de medidas que permitissem uma representação política mais justa. A base aliada e a oposição cada vez ficavam mais contrárias ao governo de Dom Pedro II. É interessante a situação porque Dom Pedro II, como monarca, ainda era muito bem visto. Ele tinha suas qualidades ressaltadas, muito inteligente, sabia falar bem, falava várias línguas. Até mesmo o Rui Barbosa, um republicano, admirava o monarca, chamando de o melhor monarca que o Brasil já teve. Porém, atacar a monarquia era também atacar o monarca. À medida que a monarquia se desgastava, o monarca também se desgastava. Uma situação, inclusive, que foi prejudicada por Dom Pedro II ter ficado doente. Ele desenvolveu diabetes ao fim do seu reinado, levando ele a, primeiro, ir à Europa buscando tratamento, não conseguiu, deixando, inclusive, sua filha no trono e perdendo apoio por estar doente, porque a oposição, principalmente os republicanos, se aproveitavam disso para falar, olha só, Dom Pedro II está doente e não tem condições de permanecer no trono. Nós temos que fazer algo. E o último ponto, o qual eu quero ressaltar, é a questão dos militares. A carreira militar foi, durante metade do século XIX, uma carreira de elite. Por os baixos salários, a diminuição do efetivo e a dificuldade de progressão de carreira levaram a elite a abandonar essa carreira, tornando
ser militar como algo almejado pelas classes mais simples da sociedade. Os militares eram, inclusive, influenciados pela corrente do Auguste Comte, pelo positivismo. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre positivismo, inclusive é um tema que vale o episódio inteiro, mas eu vou ressaltar que o positivismo defendia um Estado laico e uma ditadura republicana, um governo não necessariamente democrático, mas uma república, no qual o governo forte garantisse o interesse do povo. E esse governo saberia que interesses eram esses. Uma república forte, laica, era o que os militares almejavam. Militares republicanos almejavam, no caso. Por isso, o positivismo conseguiu seduzir a camada militar. A camada militar essa, inclusive, que era bem próxima do fim da escravidão, da abolição. Os republicanos, no geral, apoiavam quase unanimamente a abolição da escravidão no Brasil. Na segunda metade do reinado de Dom Pedro II, o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai junto à Argentina e Uruguai. A chamada Grande Guerra da América, guerra massacrante, mais de 100 mil pessoas foram mortas nessa guerra, acabou com a vitória do Brasil e com um exército com moral extremamente alta. Porém, na prática, o governo monárquico de Dom Pedro II nunca não deu o devido crédito, o devido louvor aos militares, preferindo homenagear a marinha brasileira, recém-criada e extremamente forte para a época. Mais um ponto de rompimento. Os militares eram republicanos, abolicionistas, e agora tinha ainda o exército, especificamente, mais oposto à figura de Dom Pedro II e à existência de uma monarquia no Brasil. Em 1887, militares revoltosos contra Pedro II criaram o chamado Clube Militar e elegeram o general Deodoro da Fonseca como seu presidente. Nesse clube, diversas conversas a respeito de um possível derrubado do regime eram feitas. Porém, o Deodoro, presidente desse clube, nunca apoiou muitas ideias. Ele era amigo de Dom Pedro II e não gostava da presença de não militares nessas conversas. O fato é que, em 1889, o Visconde de Ouro Preto, durante uma grande crise política, foi escolhido para compor um novo gabinete monárquico. E, como diz Boris Fausto, Deodoro, por motivos políticos e pessoais, se mostrava exatamente contrário a Visconde de Ouro Preto, estava determinado a derrubar esse gabinete. Na manhã de 15 de novembro, um doente Deodoro subiu um cavalo entregue para ele pelo clube militar e dizem que gritou "Viva a República!", mas isso pode ser também apenas uma lenda. A verdade é que, em seu cavalo, comandou as tropas, atravessando a capital, Rio de Janeiro, chegando e ocupando o início da guerra, depondo o Visconde de Ouro Preto. Horas depois, a República foi proclamada. Após anos de conversa, meses de planejamento e, em questão de horas, Deodoro da Fonseca derruba, podendo até mesmo, sem a intenção, a monarquia de Dom Pedro II. Esse, inclusive, desiludido e percebendo que não contava com apoio, nada fez para combater o golpe, aceitando o seu exílio que foi imposto dias depois. Na semana, dia 15 de novembro, o mundo recebeu a notícia. A última monarquia da América caiu. Os militares assumiram o poder em uma república e Dom Pedro II e sua família foram obrigados a fugir para a Europa. Ficou claro, espero eu, que a queda da monarquia e a instalação da República dos Estados Unidos do Brasil, Brasil com Z, inclusive, foram resultado de uma crise política, abolicionista e militar. O governo monárquico perdeu apoio, perdeu sua sustentação com a abolição da escravidão, perdeu apoio para a falta de reformas políticas e
não conseguiu manter os militares ao seu lado. Mas e o povo brasileiro? Nas palavras do jornalista Aristides Lobo, abre aspas, o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar havendo uma parada. Fecha aspas. Essas palavras de Aristides Lobo combinam muito bem com esse episódio, ao mostrar que, assim como a nossa independência, a proclamação da República foi feita pela elite brasileira sem a presença do povo. E é curioso, já que república vem do res publica, a coisa do povo, e esse povo, que deveria ser representado, não teve papel na sua proclamação. E por fim, a nossa república surgiu com os militares, que comandaram o país por 2 presidentes, ou 2 ditadores, Deodoro e Floriano, mostrando como, desde o início do nosso país republicano, os militares tinham poder e influência política. As línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Espero que o episódio tenha sido interessante e vocês tenham conseguido entender toda a crise do Segundo Reinado. Eu convido a vocês a nos seguirem no Instagram, Facebook e Twitter, @Mundinho de História, onde vocês podem mandar sugestões, comentários e críticas sobre os episódios, sobre o podcast. Se você nos escuta pelo Spotify, você pode fazer isso pelo próprio aplicativo, e toda crítica e sugestão são sempre muito bem-vindas. Eu convido também a quem tiver interesse e condições nos financiar pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, @Mundo de História, como eu disse. Mas você também pode nos ajudar muito compartilhando esse episódio com seus conhecidos, colegas, amigos, familiares, namorados, namorades, colegas, qualquer um que você ache que possa gostar do tema. No mais, muito obrigado a todos e todas que escutaram o episódio até aqui, e vejo todos vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá.